ao Mãos e Mentes. Nosso convidado de hoje é cirurgião cardiovascular, pesquisador e professor Renato Abdallah Karam Khalil. Seja muito bem-vindo ao Mãos e Mentes. Muito obrigado, Túlio. Boa noite. Haverá um dia em que o coração não vai deixar de parar, não vai deixar de funcionar, não? Estamos perto desse dia ou estamos longe? As pessoas não morrerão do coração? Não morrerão, não, estão muito longe desse dia. Mas teoricamente isso é possível ou não? Não parar de funcionar não é possível. Um dia ele vai parar de funcionar, né? Porque ele tem um ciclo biológico, ele tem um tempo de vida, as células, os tecidos todos têm um tempo de vida, elas envelhecem e um dia vão parar. Mas já estamos conseguindo prolongar esse ciclo. A longevidade da população está aumentando muito, né? E as pessoas vivem hoje muito mais do que viviam há 10 ou 20 anos atrás. E o Rio Grande do Sul é uma das regiões onde a idade média da população é a mais alta, das mais altas no Brasil. E se iguala talvez aos países mais desenvolvidos. Isso leva a que o coração vai funcionar durante mais tempo, mas ao mesmo tempo ele está mais sujeito às doenças crônico-degenerativas, né? A aterosclerose, outras doenças degenerativas que vêm com a idade, elas incidem mais nessa população idosa. E a troca, substituição, sai o coração humano, entra o coração de porco, ou sai o coração humano, entra algum outro coração artificial que pode ter uma vida útil, se não infinita, perto disso. O coração de outros animais está muito longe. Está muito longe. Isso depende de muito entendimento da rejeição, dos problemas biológicos, imunológicos. Mas o coração artificial está mais perto, né? O coração artificial já existe. E ele já está implantado em algumas pessoas durante alguns anos. Ele funciona? Funciona durante alguns anos, né? E isso tem progredido bastante. O que limita o coração artificial mais hoje em dia é a bateria, a energia entregue a ele, que tem que ser colocada em bateria externa ao corpo. Isso cria uma série de dificuldades. E de riscos, inclusive, né? E de riscos, inclusive. Risco de infecção, risco de problemas relacionados à bateria. Mas existem muitas pessoas já no mundo inteiro vivendo com coração artificial. Ele funciona igual ao coração... Hoje em dia, o coração é uma bomba, né? Uma bomba hidráulica, né? E essa bomba hidráulica que é o coração artificial hoje, que é um ventrículo artificial, ela é diferente do coração, diferente do sistema de bombeamento do coração. Mas ele também ele é autorregulável, quer dizer, quando a pessoa está fazendo um esforço físico maior, ele consegue aumentar o bombeamento, ele tem essa sensibilidade de no repouso ele baixa a frequência. E depois aumentar, pode ter. Existem sensores para isso, né? Os marcapassos, por exemplo, que são implantados e regulam a frequência cardíaca do coração, eles têm sensores que variam conforme a atividade física da pessoa e às vezes até conforme a temperatura do corpo. Esses sensores, a maioria dos corações artificiais não tem ainda, mas ele pode ser uma etapa do desenvolvimento. Até pouco tempo a gente observava que a maior incidência de doenças cardíacas era sobre homens, submetidos talvez um pouco mais de estresse, né, uma questão toda a ver com trabalho, com incomodação, tal. E as mulheres estavam um pouco mais resguardadas disso. Essa tendência está mudando? Ainda é um pouco mais em homens, mas as mulheres a incidência aumentou muito também. O tipo de estilo de vida, o estresse também, isso tudo hoje é igual para homens e mulheres, né? E as mulheres vivem mais tempo também, em geral, também estão mais sujeitas às doenças degenerativas da idade. E quanto por cento disso, dos problemas do coração, são genéticos e quantos têm a ver com comportamento? Dá para fazer essa equação ou depende de caso a caso? Eu não sei te dizer em termos gerais, em percentual, assim. Mas existem fatores genéticos, fatores hereditários muito importantes. Se tem alguém na família que tem... dependendo da doença também, do tipo de doença. Existem doenças que são geneticamente transmissíveis. Por exemplo? Né? Por exemplo, algumas doenças congênitas do coração, que são associadas a síndromes genéticas, que a criança já nasce com aqueles defeitos, né? Algumas doenças, como doenças da aorta, em que a pessoa nasce com um defeito em um gene,
e com o tempo uma proteína da aorta que tem que se renovar não se renova e a parede da aorta vai perdendo a elasticidade, a consistência. Isso resulta em aneurismas da aorta e até a ruptura da aorta, por exemplo. E do ponto de vista da prevenção e da detecção, quer dizer, quanto por cento, eu estou com quanto por cento na cabeça, mas enfim, dá para detectar tudo ou tem doenças que são silenciosas e que quando a gente vê já aconteceu? Existem as silenciosas, mas a maioria delas dá para detectar com exames periódicos, exames preventivos. A maioria, quando já existe a doença ou quando existe a predisposição genética, já se pode detectar e diagnosticar. E o senhor tem a tabelinha, assim, a partir de tanta idade tem que fazer exame, tem essa... Isso está sistematizado? A partir de que idade, por exemplo, um homem e uma mulher precisam começar a fazer check-up, começar a fazer revisões do seu coração? Preventivamente, se recomenda a partir dos 40 anos, né? Mas também se existem fatores na família que a pessoa já saiba que está mais propenso a ter doença do coração, pode começar a fazer antes. Se existe doença congênita do coração na família, desde cedo deve investigar, né? A gente tem no Rio Grande do Sul e no Brasil uma parte da nossa medicina que é a medicina de ponta, né, mundial. Isso faz parte desse grupo. Eu sei que o senhor sempre tem uma postura assim muito discreta, né, até não gosta muito de aparecer, prefere trabalhar e deixar que os méritos vão para os outros. Eu lhe conheço há algum tempo e sei dessa sua fama que é verdadeira. Mas a pergunta é, quer dizer, como fazer com que essa medicina de ponta, né, que é tão eficiente, tão boa, chegue a toda a população? Isso é possível? É viável? É muito possível. Uma das maneiras é que instituições, como por exemplo o Instituto de Cardiologia, aqui onde eu trabalho, que se dedica a ensino, a pesquisa e assistência médica, ele fazendo a pesquisa e a pesquisa procurando ser de ponta, descobrindo novas formas de tratamento ou testando formas de tratamento e vendo quais são as melhores, já aplica imediatamente na população. Ou seja, a aplicação do avanço do conhecimento já acontece diretamente naquela população que está sendo atendida pela instituição. Mas isso não é caro? A pesquisa sempre é cara. Sempre é cara. A pesquisa não pode ser vista como alguma coisa com... Sim, não é custo, é investimento. É investimento. Então, não existe custo-benefício calculável em pesquisa. Não. Então, tem que se ver quais são os ramos onde se pode descobrir alguma coisa e investir. Mas o investimento privado, ele olha para custo-benefício. Olha. Tem determinadas patologias, não só do coração, que são graves e que são sérias e que não são pesquisadas porque são pouco incidentes. Quer dizer, tem pouca gente no mundo com aquela doença, vai se fazer uma pesquisa de bilhões para fazer um remédio que não vai vender. Exatamente. Então, aquilo ali não acontece a não ser que haja dinheiro público. Existem, nesse ramo das doenças raras, existem alguns laboratórios que se dedicam a essas doenças raras e investem milhões de dólares em pesquisa para buscar tratamentos para as doenças raras. Mas, em consequência disso, quando se descobre um tratamento, o tratamento é caríssimo e a população em geral, pelo menos no sistema público de saúde, não existe tratamento disponível nesses valores. Mas existe essa pesquisa, em geral, por laboratórios. Mãos e Mentes de volta, hoje conversando com o cirurgião cardiovascular, o Dr. Kalil, que é um dos grandes nomes, né, da cardiologia do Rio Grande do Sul e do Brasil. E antes do intervalo ficamos com a questão da pesquisa, né, e coisas muito boas que estão acontecendo no Brasil e no Rio Grande do Sul. Eu queria que o senhor nos ajudasse a botar uma luz sobre essas coisas boas que muitas vezes ficam meio obscuras, né? Aí não vale a culpa da imprensa, culpa de quem faz a pesquisa, às vezes não se comunica, mas vamos sanar parcialmente esse problema. Quer dizer, o que a gente está fazendo de legal aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil? Em pesquisa em cardiologia e cirurgia cardiovascular, por exemplo, tem muitos projetos em andamento, né? Nós tivemos há 2 anos atrás, terminamos 2 projetos, um de terapia gênica e um de células-tronco, terapia celular para cardiopatias, né? Em que nós buscávamos
tratamento alternativo através da terapia gênica ou das células-tronco para... O que é terapia gênica? Vamos por partes. Tá. A terapia gênica é um tipo de tratamento em que se injeta em determinado órgão vetores que vão alterar as células no sentido de produzir uma determinada proteína. E essa proteína, que seria como um remédio, em vez de injetar, a célula está produzindo essa proteína. Induz o próprio corpo a produzir o remédio. Para produzir de forma o remédio. Natural. De forma natural. E esse remédio, essa proteína, vai produzir uma certa ação, que é o que nós queremos naquele órgão. Tá? No caso do coração, nós queremos que essa proteína induza a formação de circulação colateral. Ou seja, onde tem uma obstrução de uma artéria, tem uma área de miocárdio que não está irrigada, nós queremos induzir que outros vasos em volta daquela área não irrigada se desenvolvam, formando novos vasos que vão irrigar aquela área. Isso existe, né? Isso existe. Quer dizer, o que acontece? Dilata, o vaso cresce, ele... Isso é um fenômeno natural, que normalmente quando uma artéria começa a obstruir lentamente, os outros vasos, a isquemia que se produz estimula outros vasos... Mas isso é pela pressão, não? Não, é um estímulo induzido. Eu fico imaginando assim, vários canos, um está entupido, a pressão nos outros aumenta e dilata, não é isso? Mais ou menos, dá para fazer essa analogia. Leiga, desculpe a aberração médica que eu acabei de cometer, mas... Não, dá para fazer essa analogia, mas além dessa pressão aumentada, existe um mecanismo humoral, um mecanismo de estímulo humoral através de fatores químicos que vão estimular a formação desses vasos. Essa formação desses vasos é um processo biológico, ou seja, de cada pequeno vaso sai um broto de um novo vaso e esse novo vaso começa a se desenvolver. Fenomenal isso, né? Quantidade de recursos que o corpo humano tem, a gente nem imagina, né? Então, muitas vezes, se supre completamente a circulação. Não precisa nem desobstruir, ou isso não... Às vezes não precisa nem desobstruir, isso é um fenômeno natural. O que a gente quer com a terapia gênica é incentivar esse fenômeno natural, entendeu? De maneira que ele leva muitos anos para se desenvolver. Então, com a terapia gênica, nós queremos acelerar e fazer com que essa circulação colateral se desenvolva rapidamente de maneira a suprir aquela necessidade. Quer dizer, o fascinante é que primeiro se precisa entender bem o que acontece, o fenômeno, né? Entender bem o que está envolvido nele, mapear completamente para entender o que precisa isolar, o que precisa estimular. Isso já está pronto, não? Esse mapeamento está pronto. Esses fatores de crescimento vascular endotelial já se conhecem muitos. Tá? Mas não todos. Não todos. É uma equação não tão simples assim. É uma pesquisa bem avançada. Esses fatores de crescimento são utilizados, a terapia contra o câncer, por exemplo, em algumas terapias contra o câncer levam a inibir esses fatores, porque o tumor depende do crescimento de vasos que vai alimentar o tumor. Então, a terapia contra o câncer quer fazer o contrário do que nós queremos fazer, ela quer inibir esses vasos e, com isso, a inibição dos vasos... Mas dá para trabalhar, porque o princípio é o mesmo, né? O princípio é o mesmo. Dá para trabalhar junto ou não? Não, um é o contrário do outro, né? Sim, o contrário do outro. O que é bom nos fatores de crescimento do coração, que a gente usa no coração, é que nenhum deles ainda se demonstrou que estimulasse a formação de tumores. Pois é. Não, esse procedimento é seguro. Porque isso é localizado, se consegue injetar ou estimular a região especificamente selecionada. Se injeta no local. Alguma coisa extravasa para o corpo todo, mas assim, de tudo que foi feito até agora, não se demonstrou ainda que estimule a formação de tumores. Isso é pesquisa nossa aqui ou não? Isso é uma pesquisa global internacional. Nós, aí no Instituto de Cardiologia, fizemos o primeiro ensaio clínico brasileiro sobre terapia gênica. Foi o primeiro que foi feito, acho que na América do Sul. Mas nos Estados Unidos e na Europa existem muitos projetos de terapia gênica. Dá para trabalhar em cooperação? É cada um escondendo o jogo para terminar antes do outro e patentear, lançar, enfim, escrever o artigo? A cooperação é fundamental em pesquisa. Tem que haver cooperação entre grupos, senão ela não se desenvolve. Alguém fazer alguma coisa sozinho é muito difícil. Esses genes, eles são patenteáveis, né? E existem alguns que têm patente, que as indústrias fizeram patente. Mas isso não impede que outros grupos pesquisem também, desde que relacionados à indústria que tem a patente ou o laboratório que tem a patente.
Sim, eles são artificiais, são construções humanas. São então, por isso eles podem ser patenteados. Exatamente. Não é uma descoberta. Não. É uma criação. É uma construção. Pega partes de uma proteína, de outra, junta tudo e resulta num vetor. É avançado. Bom, isso é a terapia gênica. Isso é a terapia Depois a gente gênica. tem células-tronco. Depois nós temos células-tronco, também chamada de terapia celular. Vamos começar do começo, não? O que são células-tronco e de que forma isso pode ajudar na solução de problemas do corpo inteiro, enfim, mas especificamente do coração. As células-tronco são células que têm uma potencialidade muito grande para se diferenciar em vários tipos de célula, né? Ela pode se diferenciar em célula de gordura, em célula de miocárdio, coração, em célula de tecido nervoso, se diferenciar em diversos tipos de célula. O que se tenta fazer com células-tronco no coração é fazer com que essas células se diferenciem em células musculares cardíacas ou em células endoteliais, que vão fazer a circulação colateral. Que se chama de medicina regenerativa também. A transformação dessas células em células musculares cardíacas vai fazer com que um coração doente que se contrai pouco vá contrair melhor. Essa é a tentativa, né? E a sístole ou a diástole? A contração a contração é a sístole. Quando ele expulsa o sangue. Isso, e a diástole é quando ele expande e absorve o sangue. A pesquisa tem mostrado que não se conseguiu ainda demonstrar que as células-tronco se transformam em células cardíacas, entendeu? Mas elas têm uma ação sobre o coração estimulando a melhora da contratilidade. Ela não se... Não. No início se pensava que se transformava. Sim, alguns trabalhos demonstraram essa transformação, mas isso não se confirmou. Isso que era a pergunta que eu ia fazer. Como é que a célula sabe no que ela tem que se transformar? Porque a célula-tronco, dependendo de onde se coloca, ela vira uma coisa, vira outra, vira outra. Mas então ela não é tão óbvio que ela se transforma em outra célula. Ela tem um poder de estímulo. Em laboratório existem mecanismos de fazer com que ela tome um determinado rumo e vai se transformar em determinado tipo de célula. No caso da terapia celular que se injeta na pessoa, se espera que ela injetada no coração, vivendo naquele ambiente do coração, ela vá se transformar em células miocárdicas, né? Mas isso não... Existia uma discussão muito grande sobre isso, se elas se transformavam ou não, e hoje o consenso geral é de que elas não se transformam em células cardíacas. Mas elas têm uma ação sobre o coração de melhora da contratilidade. E isso é que está se procurando entender melhor. Por exemplo, nós estamos começando um projeto agora de usar essas células, essa terapia celular em crianças e jovens, né? Porque nós fizemos um ensaio clínico em adultos. E nos adultos nós demonstramos que elas, igual a que outros também demonstraram, que elas funcionam durante um certo tempo, o coração contrai melhor durante um certo tempo, durante 3 a 6 meses, 8 meses, e depois ele volta à situação anterior. Então, para nós mantermos o efeito, teríamos que fazer injeções a cada 6, 8 meses, 9 meses, o que é pouco viável, pelo menos cirurgicamente. Mas o que se viu também é que as células-tronco têm uma ação melhor em crianças e jovens. E se descobriu também, e também um trabalho aqui do Instituto mostrou isso, que as células de cardiopatas e as células de adultos idosos, elas têm menos função do que as células de crianças e jovens. Então isso talvez explique por que elas funcionam melhor na criança e no jovem do que no adulto e no cardiopata. Sim, quer dizer, o segredo, como quase tudo, está no diagnóstico mais precoce possível, né? O problema é que tem determinadas patologias que não aparecem na criança, vão aparecer no adulto no idoso, quando é mais difícil. E nesse idoso, talvez, a gente coletar a célula-tronco do idoso e injetar no próprio idoso não seja uma conduta melhor. Seria melhor coletar as células de um jovem e injetar no idoso. Isso nós teríamos que vencer o problema da rejeição. Vamos fazer mais um intervalo? Tá bom. Já voltamos. Mãos e Mentes está de volta, hoje conversando com o cirurgião cardiovascular Renato Caram. Do ponto de vista da sua atividade, o que é o mais gratificante?
há muita beleza, a poesia que para o leigo é inacessível, né? Para o leigo há uma certa reverência, quer dizer, um susto, um coração aberto, batendo, sangue, enfim, é meio confuso. Mas imagino que para um cirurgião tenha uma lógica, uma beleza, uma poesia nesse trabalho. Quem faz cirurgia cardíaca tem que gostar de cirurgia cardíaca, porque é muito sacrificado, é muito trabalhoso e muito demorado e envolve muito sacrifício pessoal. E tem que achar bonito o que está fazendo, né? E realmente acho que cada cirurgião cardíaco acha bonito aquilo que está fazendo, tanto seja tratando um adulto como tratando uma criança. A cirurgia tem a sua beleza, tem a sua arte. É um pouco de ciência e um pouco de arte também. Cada caso é um caso ou os padrões mais ou menos se repetem? Eu já tenho uma experiência larga. Tem surpresa, não? Cada caso é diferente do outro. Existe um padrão, mas o detalhe, o que tu vai encontrar em cada caso é diferente do outro. Não existem dois casos exatamente iguais. Quer dizer, as decisões têm que ser no momento. Instantâneas, rápidas. E aí vale habilidade, que tem uma questão de habilidade motora nisso, né? Tem. E tem a bagagem, a experiência. Tem a habilidade motora, tem o conhecimento prévio da doença, da patologia, das alternativas que se pode ter e da vivência, daquilo que já se fez e deu certo, daquilo que já se fez e não deu certo, né? Então isso tudo tem que ser decidido ali na hora. O senhor toma algum cuidado especial com as suas mãos? Coisas que o senhor deve fazer, não deve? Algum esporte que não deve praticar? Algum cuidado especial? Treinamento, fisioterapia, musculação para os dedos? Não? Não, nada disso. Talvez melhorasse um pouco a habilidade, né? Não precisa, pelo que a gente sabe, não precisa melhorar. Já está bom o suficiente. Não faço nada de alto risco com as mãos, né? Mas nada de especial. Não tem. Isso digamos assim, que é uma mistura de aptidão pessoal sua, né? Com muita prática, muito treinamento. E quando é que o senhor descobriu que era isso, assim, que esse era o seu caminho de vida? No final da faculdade, eu gostava de cardiologia e gostava de cirurgia também. E aí começamos a trabalhar em cachorro, em fazer cirurgia experimental em cachorro na faculdade. E antes de formar, o Dr. Nesrala estava montando a equipe do Instituto de Cardiologia. E nós fomos para lá, eu e o Dr. Lucchesi, fazíamos a perfusão extracorpórea, que é trabalhar na máquina de circulação extracorpórea enquanto o cirurgião está trabalhando no coração. A máquina que faz o desvio do sangue para poder esvaziar o coração e trabalhar sobre o coração. Então eu e o Dr. Lucchesi fazíamos essa circulação extracorpórea já no 5º, 6º ano da faculdade. E quando nos formamos já passamos a fazer residência em cirurgia cardíaca ali no hospital e daí foi natural. Uma coisa foi puxando a outra. A vida de um médico tem, e no seu caso, tem muito mais acertos, muito mais deu certo do que deu errado. Às vezes dá errado não é por culpa do médico, dá errado porque não se tem o que fazer. Quando dá errado, como é que o senhor reage hoje em dia? Quando não acontece aquilo que o senhor queria, quando não funciona, quando perde o paciente, quando tem que dar notícia para a família. Essas são as piores horas, né? Quando a gente sente que fracassou naquilo. E em cirurgia cardíaca, esse problema, como já foi dito por outros, a gente paga à vista. Ou seja, se tu faz uma coisa errada numa cirurgia de abdômen, uma cirurgia de um membro e tal, o problema vai se arrastar e aquilo vai se resolver a longo prazo ou não se resolver. Quando uma coisa dá errado na cirurgia cardíaca, o paciente morre. Se não morrer na mesa, morre logo depois, na sala de recuperação, nos primeiros dias. Então isso é bastante frustrante. A gente tem que evitar ao máximo isso aí. O senhor tem ritual? Como ritual, por exemplo, o Dr. Nesrala, eu sei que o Dr. Nesrala, ele disse, se não foi aqui, foi numa outra entrevista comigo na TV, que ele gosta de ouvir Bach enquanto ele está fazendo as suas cirurgias. Não sei se o senhor tem alguma espécie de ritual, alguma coisa que o senhor faz sempre, alguma coisa que lhe ajuda a concentrar, a entrar no clima. O Dr. Nesrala brinca muito comigo que a minha sala é a sala silenciosa, que eu gosto do silêncio. E o barulho, a conversa, para ela me distrai. E distrai as outras pessoas também.
Então eu procuro concentrar só naquilo que estou fazendo. Tem aquela mística, aquele folclore, né, que é muito explorado pelo humor da cirurgia, os médicos ali fazendo e conversando sobre o futebol, contando piada, e onde é que a gente vai jantar, e vamos comer bife à milanesa e tal. Na sua sala não é silêncio. Durante a parte principal da cirurgia é silêncio, porque isso realmente me distrai, e é ruim se distrair. Agora, durante a fase inicial, no final da cirurgia, em que a coisa é mais automática e de rotina, e não tem muito o que pensar, nem alternativas a pensar e decidir, aí você conversa mais. O que o senhor leva em conta na hora de chamar pessoas para trabalhar com o senhor? Imagino que deva ter muita gente querendo, né? Trabalhar, estar próximo, aprender. Não sei se o senhor faz diretamente seleção. Já fiz. Já fez. Para cirurgia cardíaca não tem tanta gente procurando assim. É mesmo? Não. Por esses motivos. A formação é de 6 anos de residência médica. 6 anos de residência, depois da faculdade? Depois dos 6 anos de faculdade. Quer dizer, faz 6 de faculdade e mais 6 de residência. São 12 de formação. Além disso, sai ganhando muito pouco. Agora nós estamos lutando aí para melhorar a remuneração do cirurgião. E a cirurgia é muito trabalhosa, assim. Uma cirurgia cardíaca demora 4, 5 horas. Uma cirurgia de outras especialidades pode demorar meia hora, uma hora. Mas imagino que o SUS deva pagar muito bem, né? Não. Cara, estou brincando, é óbvio que não. Imagino que não. Até melhorou. Em 2009 houve um aumento na tabela do SUS que melhorou bastante, mas ainda é bastante limitado. Não dá para manter uma equipe com a remuneração do SUS. Então é um perfil muito específico, senhor. Então a gente tem que escolher pessoas que realmente gostem daquilo, que vão se dedicar a fazer aquilo, que não estejam querendo fazer cirurgia cardíaca para ter um padrão de vida muito bom, porque a remuneração ainda não é adequada, e que se disponham a ficar, às vezes, 24 horas no hospital, emendar com as 24 horas do outro dia. Tem muita cirurgia de emergência, urgência, ou a maioria dá para programar com alguma antecedência? A maioria dá para programar, mas tem muita emergência e urgência. Quer dizer, é bem aquele negócio de médico mesmo, está em casa, vendo futebol e toca o telefone e tem que sair correndo porque... Hoje em dia, como nós temos uma equipe grande, a gente tem escala de trabalho, né? Então... Se está na escala, só vai ser chamado a qualquer momento. Se não está na escala, pode descansar mais. Mas mesmo assim, algumas vezes querem que chame aquele que está fora da escala. Então esse é chamado também. Então sempre tem que estar meio atento. Mas numa equipe grande como a nossa, hoje em dia, esse sobressalto de ser chamado a qualquer hora é bem menor. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Mãos e Mentes de volta, hoje conversando com o cirurgião cardiovascular, Dr. Renato Abdallah Karan Khalil. Dr. Renato, a gente tem que ter cuidado de falar sobre esse tema, porque jamais pode parecer que a gente está dizendo assim, não precisa doar coração, não precisa doar órgãos, porque não é mais necessário. Continua sendo muito necessário, continua sendo fundamental. Mas a tendência, que com todos esses avanços que o senhor narrou aqui, vou usar um termo bem popular, a tendência de arrumar o coração, sem precisar trocar, né, ela é uma tendência, é uma curva ascendente. Está certa essa minha percepção ou temos que ter cuidado aí nessa área? Temos que ter cuidado. Em parte está certa. Muitas patologias que não se corrigiam no passado se corrigem. Hoje é a rotina corrigir muita coisa no coração, mas não se corrige tudo. E nas situações extremas, onde a doença é do músculo do coração, ainda hoje o transplante é o tratamento padrão ouro, é o único tratamento que tem. Então nós temos que estimular bastante a doação de órgãos e a realização dos transplantes, como tem sido apoiado aqui pelo governo e pelas instituições, de maneira que se possa fazer o maior número de transplantes possíveis. Mas a tendência a longo prazo é claro que com o desenvolvimento do coração artificial, por exemplo, ou de outras técnicas, é que ou mesmo do tratamento farmacológico, que o transplante seja postergado bastante, o mais tempo possível. E pode ser chegar um dia em que o transplante não seja mais necessário, mas por enquanto ele é muito necessário ainda.
E como é que a gente está nessa área aqui? A gente sempre esteve na ponta aqui no Rio Grande do Sul. Nós estamos bem. O Rio Grande do Sul não é mais ponta. O Ceará e Distrito Federal são os que mais fazem transplante hoje em dia. Isso basicamente pela captação de órgãos, pela doação e captação de órgãos. O estado que tiver mais doação... Nós diminuímos ou eles aumentaram? Eles aumentaram. Eles instituíram um sistema de captação de órgãos, tanto em convênio com UTIs, onde se dá a morte cerebral e, portanto, o doador em potencial está lá, como na busca do órgão através de sistemas por companhia aérea ou por... A FAB apoia bastante o Grupo de Brasília para buscar órgãos em qualquer lugar do Brasil. Então, nesses duas limitações, duas coisas que limitam bastante o transplante, eles passaram na frente e têm feito bem mais do que nós aqui. Vou mudar assim completamente o foco da entrevista. Não sei se a pergunta é pertinente. Se não for, fique à vontade para não respondê-la, porque eu não sei se ela faz sentido ou não. Mas a gente está aí há pouco tempo da Copa do Mundo, né? E a gente tem aquele dito popular que a emoção foi tanta no jogo que eu quase morri do coração. O futebol é um fornecedor de clientes importante para o hospital, ou é insignificante dentro do contexto do que são as doenças cardíacas? Claro que às vezes o futebol ali é só um momento de detonar alguma coisa que já existe, né? A patologia não nasce no futebol, ela acontece ali, um fator desencadeante. Desencadeante, isso, obrigado. Mas não existe um ou outro caso que aparece porque a pessoa se emocionou no futebol e teve um problema, teve um infarto, uma arritmia, então procura o hospital. Não chega a ser significativo, não creio que vá ser. Até porque não temos tido grandes emoções aqui no estado nos últimos tempos, não temos muitas decisões importantes, explosões de euforia, de alegria, já tivemos casos de infarto miocárdio na arquibancada, ou pacientes levados para o hospital correndo, mas nisso, no universo das cardiopatias, não representa tanto. Não é algo significativo. Estou pensando agora em Copa do Mundo, Copa do Mundo, está vindo aí, vai ter muito turista, vai ter, enfim... certamente vai ter alguns problemas, né? Certamente vão aparecer doentes com problema do coração, mas não espero que isso seja muito grande, não. Significativo. Mais um tema que eu sei que é polêmico. A gente, no começo do programa, falou sobre a questão da utilização do porco, né, como um fornecedor de tecidos e de órgãos para o ser humano. Existe uma questão relativa à bioética, tem toda uma contestação sobre o uso de animais. O senhor falou em cirurgias experimentais em cães. Isso tudo hoje é muito mais controlado, mais vigiado, mais polêmico. Qual é a sua visão na condição de especialista em saúde, né, em saúde pública, a sua visão sobre a utilização de animais para pesquisa, e não só para pesquisa, mas como fornecedores, né, de órgãos para o ser humano? Os animais para pesquisa têm que ser utilizados. E existem vários regulamentos, várias normas que regulam o cuidado com o animal, o cuidado para que ele não tenha sofrimento, e etc. Mas a pesquisa, para progredir, tem que usar animais. Tanto em laboratório experimental como para treinar técnicas novas. Isso é indispensável para haver progresso na pesquisa. O uso de órgãos de animais em humanos está sendo pesquisado, mas devido a uma série de fatores, inclusive a transmissão de doenças que são próprias do animal e que não afetam o homem, que podem ser trazidas para o homem, como doenças virais, por exemplo, está muito longe de ser aplicado ainda. Isso é uma discussão para muito tempo. Para depois da Copa. Tanta coisa ficou para depois da Copa. Pelo menos depois da Copa. Tá bom, doutor Renato Calil, cirurgião cardiovascular, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Mãos e Mentes. Sorte e sucesso. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Tito. Muito obrigado pela oportunidade. Estou à disposição. Mais informações sobre tvcom, tvcom.com.br. Estamos no facebook.com/Mãos e Mentes e no Twitter com @Mãos e Mentes. O programa está terminando. Amanhã estaremos de volta falando sobre educação. Uma boa noite e até lá.